Maravilha. Vamos orar, então. Pronto, Thiago. Hoje, parte 1, né? A doutrina da palavra de Deus, capítulo 2, página de número 41, 42, 43. Página de número 43. Olha, chegando o Guilherme. Ué? Permiti, mas saiu. Ah, entrou. Apareceu. Oramos? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui reunidos entre irmãos para aprendermos a tua palavra. Que possamos abrir os nossos corações e os nossos entendimentos, Pai, para compreender as tuas revelações e a tua verdade. Que possamos aprender mais de ti nessa noite. Que teu Espírito Santo esteja nessa reunião conosco, queimando em cada coração, trazendo, Senhor, clareza sobre a tua palavra, iluminação sobre a tua palavra, para que possamos sair desta reunião amando mais a ti, tendo mais compromisso com a tua palavra e conhecendo cada vez mais as tuas revelações, para a glória do teu nome. Amém. Bom, nós criamos aí na primeira, né, a ideia de nós voltarmos para as perguntas, para a revisão ali, está lá na página de número 39, e foi uma introdução, né, o Hércio já deve ter lido, ele comentou comigo que já leu bastante, e aí a gente pensou na metodologia de não ler todo o texto, e destacando aquilo que vai chamando mais atenção, né, claro que certamente é bom que vocês façam essa leitura. Eu até vou, se a gente evoluir bem nessa questão aqui, depois eu passo a limpo aquela programação que eu pensei ali e encaminho para vocês, até para que vocês também acompanhem e vão fazendo essa leitura aí. Eu tentei dividir 15 páginas, tá? 15 a 20 páginas por semana. Daí, desta forma, a gente vai até 13 de dezembro. Tá? Então, não fica pesado 15 a 20 páginas por semana, né? Então, dá para fazer uma leitura bem leve, assim, 15 a 20 páginas por semana, dá para fazer 2 páginas por dia. Poxa, 2 páginas por dia é 5 minutos, né? E aí, a sistemática, a gente sempre dá uma olhadinha das perguntas para revisão, né? E lá na página de número 39, tem assim... defina a teologia sistemática e analise sua correlação com as outras disciplinas teológicas. Teologia histórica, teologia filosófica, apologética, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento e teologia bíblica. Alguém quer fazer um comentário aí sobre essa definição de teologia sistemática? Alguém lembra aí? O que é teologia sistemática? E alguém já pode pensar na outra ali, que é a segunda, né? O que é doutrina? E como ela se relaciona com o estudo da teologia. Vamos ficar com essas duas aí. Essas duas perguntas. E aí a gente já vai para o texto de hoje. Se alguém quer fazer algum comentário, assim, com as suas palavras, não precisa ser nada mirabolante. Só para a gente fazer esse exercício. Vai lá, Cristian. De teologia sistemática ali, do que eu entendi, né? É que a Bíblia toda se explica por ela mesma. Então, essa teologia sistemática, ela organiza todos os assuntos, né? Assuntos fundamentais que a própria Bíblia vai se explicar, né? Então, vai ser abordado por toda a Bíblia, cada assunto, que vai trazer um fundamento, um firme fundamento, né? Para tal assunto. Maravilha, isso mesmo. Quer aprofundar ali na outra questão, a correlação que ela tem com outras disciplinas teológicas? Lembra, teologia que olha para a história, teologia filosófica, apologética, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Se quiser aprofundar, se não, tranquilo. Ou se outro também tiver a fim de
explanar alguma coisa, fica à vontade. Está lá na página de número 22, né? Correlação com as outras disciplinas. Só lembrar aqui, ó, o destaque da teologia sistemática está no que Deus quer que nós acreditamos e saibamos. Destaque, né, da ética e de outras disciplinas, histórica, filosófica, apologética, né? Outro destaque, principalmente da ética, tem o destaque daquilo que Deus quer que façamos, tá? Então, lembrando que a teologia sistemática está relacionada com as outras áreas da teologia, né? E sobre doutrina, alguém queria falar alguma coisa? O que é doutrina? Fica à vontade, pode levantar a mãozinha aí. Com as suas palavras, não precisa nem ser o que o livro está determinando com doutrina, né? Aquilo que a gente viu semana passada e aí a gente pode avançar como uma ideia de doutrina. Só boa noite, não tinha dado boa noite ainda. Vai lá. É só, né, rasamente o que eu entendi é o que a Bíblia fala a respeito de um determinado assunto, seja qual for, né? Quando a gente enxerga ele à luz da Bíblia, a gente acaba se tornando uma doutrina, né? Aquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Uhum. Não, excelente, é isso mesmo. São verdades fundamentadas, né? Lembra que a gente falou bastante da diferença de doutrina para costume, né? Então, é necessário ter esse entendimento, né? Costume, ele muda de acordo com a época, de acordo com as pessoas, né? E doutrina é imutável, né? A doutrina sempre será, claro, ela pode até variar de acordo com a interpretação das pessoas que estão interpretando as doutrinas, né? Pode variar, a gente vai até ver isso hoje em um determinado momento, mas a doutrina, ela permanece, né? Ela não vai ter aí uma variação, tá? Maravilha. Vamos lá para a página, então, de número 43. Vamos começar o capítulo 2 hoje, que inicia a doutrina, a primeira doutrina, tá? Então, o que a gente viu ali até o capítulo 40 era uma introdução do que era teologia sistemática. A parte 1 fala a doutrina da palavra de Deus, e aí o capítulo 2 vai falar sobre a autoridade e a inerrância da Bíblia. Tá? Então, esse capítulo ele trata de dois temas. Primeiro, a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, e o segundo é a sua inerrância, tá? Então, ali na página de número 43, é bem interessante, eu destaquei assim, claro, a gente pode ir falando, né? Se outros também tiver vontade de ir debatendo, fique bem à vontade. Os ensinos da Bíblia sobre ela mesma podem ser classificados em 4 características: a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Então, nós estamos aqui justamente, até se vocês lembrarem, o nosso primeiro item lá no Cultivando, que vai falar sobre a declaração de fé da Palavra da Vida, vai falar justamente sobre a autoridade das Escrituras dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. Ou seja, a Bíblia é nossa maior autoridade em relação à vida, à fé e à prática cristã. Tá? Então, e aí ele vai dizer, olha, página de número 43 ainda, no final. Com respeito à primeira característica, a maioria dos cristãos concorda que a Bíblia é nossa autoridade em algum sentido. Mas em que sentido exatamente a Bíblia afirma sua própria autoridade?
E como nos convencemos de que as afirmações das Escrituras são verdadeiras, né? Então, a preocupação do autor, né, e aí de toda a igreja cristã que leva a Bíblia como sua fonte de autoridade, é justamente trazer o entendimento de como a Bíblia se apresenta como palavra de Deus, né? E aí, na página de número 44, a gente já tem a primeira explicação e base bíblica para isso. Tá? Página de número 44. Diz assim, ó, todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. O que é isso? É o conceito de autoridade. Tá? Então, quando eu falo que a Bíblia tem autoridade, estou dizendo que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Tá? Tem uma vertente teológica que não é tão nova, né, que veio aí no final da década do século XIX para o século XX, que é chamada de neo-ortodoxia. Ele até cita aqui a respeito de Karl Barth, né, que foi um teólogo que combateu o liberalismo. Tá? Então, ou seja, imaginem a igreja vindo da reforma, né? Fogo, né? Protestantismo, um monte de vários movimentos estourando pela Europa, surge logo na sequência, um século e meio depois, o iluminismo, ou seja, o homem tira Deus do centro, coloca ele no centro, né? E a partir dali surge uma outra teologia com vários pensadores, né? Immanuel Kant, quem mais? Schleiermacher, vários teólogos daquele período ali, que eles são teólogos liberais, eles vão discutir Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É olhar para a história que comprova Jesus, mas como um personagem comum, né? Tentar buscar na história Jesus, mas como talvez um profeta, um rabi, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí a teologia liberal descamba de um jeito e surge a neo-ortodoxia, né, para fazer frente ao liberalismo teológico. Só que a neo-ortodoxia tem um problema. Ela olha para a Bíblia e diz: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí, embora esse conceito já seja um pouquinho antigo, muita gente aí tem voltado para ele, né, dizer: não, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém, tá? E quando a gente fala de autoridade, é o contrário. Todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. E tanto que ele diz assim, ó, de tal modo que duvidar ou desobedecer a qualquer palavra das Escrituras, está lá no primeiro tópico, tá? Equivale a duvidar de Deus. Então, duvidar do que está escrito é duvidar do próprio Deus. Para aqueles que entendem a Bíblia como autoridade. Tá? Então, nós cremos na Bíblia como autoridade. A partir do momento em que eu duvido de um texto, questiono um texto, não estou questionando o texto. Estou questionando o próprio Deus. Porque o texto é a revelação do que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus escolheu nos revelar. Tá? É a mente do próprio Deus. Tá? E aí essa explicação em base bíblica tem um primeiro tópico que se chama todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Letra A, ali na página 44. Tá? Eu vou ler aqui duas frases que eu separei, e se alguém, daquele mesmo modelo, se alguém desejar comentar alguma coisa, levanta a mão, abre o microfone e fala, tá? Ó, primeiro ponto, isso é o que a Bíblia afirma sobre si mesma. Existem várias afirmações na Bíblia de que todas as palavras das Escrituras vêm de Deus e igualmente foram escritas por homens, tá? É aquela questão que as pessoas dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, não existe outro ser criado por Deus que tenha o poder da escrita, que tenha a capacidade da escrita. Foi o homem, não foi nenhum outro ser vivente que Deus tenha criado que tenha a capacidade da escrita, tá? Embora tenha sido criado escrita pelo homem, foi Deus quem capacitou esse homem.
tá? Tanto que, mais adiante, ali no primeiro parágrafo ainda, logo deixa eu ver aqui, ó, logo ao primeira nota de rodapé, diz assim, ó, ainda na página 44. Portanto, quando os profetas dizem assim diz o Senhor, estão afirmando que são mensageiros do Rei soberano de Israel, isto é, do próprio Deus, e que as suas palavras têm o peso da autoridade absoluta de Deus. Quando algum profeta falava em nome de Deus, desse modo, todas as palavras que ele dizia tinham que vir de Deus, senão ele seria um falso profeta. Então, quando o profeta dizia assim diz o Senhor, realmente era o que o Senhor estava dizendo. Ou veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Ou como falou o Senhor a Moisés e Arão. Né? Então eram fórmulas, né, de comunicação mostrando que era Deus falando. Tá? Nós vamos ver um exemplo de Balaão, né? Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel. Ele diz, olha, eu não posso dizer nada daquilo que o Senhor não me revelar, não falar. E mesmo sendo um profeta corrupto, né, estava interessado no dinheiro, nas finanças, nos bens, ele recebeu um oráculo de Deus. Ou seja, ele recebeu uma palavra de Deus e não poderia entregar nada que não fosse da palavra de Deus. Tá? Alguma coisa, irmãos? Tranquilo? Página de número 45, ele vai citar vários versículos ali que afirmam, tá? É bem interessante isso. Não sei se todos têm essa familiaridade com a questão do que a Bíblia afirma sobre si mesma, tá? Então, nós vamos ver que o próprio Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles apresentam a palavra do Senhor. O próprio Jesus vai dizer, né, que as palavras testificavam dele. Outro exemplo, Jesus a caminho de Emaús, né? Lucas narra que enquanto ele estava no caminho de Emaús com os 2 discípulos, ele estava expondo a lei, né? Expondo Moisés e os profetas a respeito do que as escrituras diziam sobre Jesus. Tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, na página de número 45, esses versículos, por si só, não afirmam que todas as palavras do Antigo Testamento são palavras de Deus. Esses versículos em questão se referem apenas às partes específicas de palavras que foram ditas ou escritas no Antigo Testamento, mas a força cumulativa dessas passagens, inclusive das centenas de passagens que começam com assim diz o Senhor, devem demonstrar que dentro do Antigo Testamento temos registros escritos de palavras referidas como palavras que vieram do próprio Deus. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é claro que tem palavras, e aí a gente entra num ponto chamado teoria da inspiração. Alguns acreditam que a Bíblia foi ditada, né? Foi ditada aos autores, ou seja, Deus revelou cada uma das palavras e fez com que cada um dos autores escrevesse. Ela é uma teoria que ela limita a capacidade do autor bíblico, tá? Outros vão crer na teoria das ideias, ou seja, Deus só deu uma ideia e o autor foi fazendo por conta própria. Aí seria, né, o outro extremo. Na verdade, a gente crê na teoria da inspiração verbal, ou seja, Deus soprou, essa era a ideia da inspiração, Deus soprou a palavra para o autor, e o autor, né, foi registrando conforme o seu vocabulário, conforme o seu conhecimento e assim por diante. Então ele está dizendo que nem toda a palavra das Escrituras aqui, parece que é uma contradição, né? Mas, na verdade, ele está dizendo que nem todas as palavras foram ditas por Deus. E é verdade. Você vai pegar uma narrativa num texto histórico, como em Samuel, Reis, não foi Deus quem falou. Né? O que Davi fez, foi Davi que fez. Mas Deus inspirou o autor para registrar. Tá? Então, isso é importante a gente diferenciar.
Chega um determinado momento, que ele até vai citar aqui, a respeito de Paulo aos Coríntios, dizendo, olha, digo eu, não o Senhor. Mas Paulo dizendo não significa que não é palavra de Deus. Paulo dizendo, está colocando que tem a mesma autoridade, ou seja, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, nem tudo foi Deus quem disse, mas toda palavra que está na Bíblia foi inspirada por Deus, o que faz dela palavra de Deus, tá? O próximo parágrafo ali vai dizer, no Novo Testamento, várias passagens indicam que todos os escritos do Antigo Testamento eram vistos como palavra de Deus. E aí tem um texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Tá? É aquele famoso texto, né, de 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus. A referência de Paulo aqui, e é bem interessante esse parágrafo, achei muito, muito legal esse parágrafo, porque ele diz assim, ó, porque a referência de Paulo é o Antigo Testamento. O que ele diz? Nessa passagem, a palavra escritura grafê, em grego, tá? O GR ali significa grego, que está entre parênteses, só pode se referir à escritura do Antigo Testamento, porque é justamente a esse fato que a palavra grafê se refere em todas as 51 aparições do Novo Testamento. Tá? Ou seja, sempre que apareceu no Novo Testamento grafê, ela foi traduzida como escritura. E quando a palavra no Novo Testamento fala escritura, com letra maiúscula, ela está referindo ao Antigo Testamento. Então, toda a escritura, tá? Aí, olha só o que vai falar ali no último parágrafo da página 45. Paulo afirma nessa passagem que todas as passagens do Antigo Testamento são telpinestos, tá? Gravem essa palavrinha em grego, é muito legal essa palavrinha, telpinestos, marquem ela no livro. Telpinestos significa inspirada por Deus, tá? Então, que texto é? 2 Timóteo 3,16. Paulo está dizendo que toda palavra todo o Antigo Testamento é telpinestos, ou seja, inspirada. A melhor tradução talvez não seria nem inspirada, seria soprada. Né? O Deus soprou e o autor inspirou. Né? É uma expressãozinha assim para dizer como foi esse processo divino e humano nessa revelação. Né? Deus soprou, Deus inspirou o homem. Daí ele vai dizer, já que se trata de escritos declarados como inspirados por Deus, aí ele fala, esse sopro deve ser entendido como metáfora para falar das palavras das Escrituras. Portanto, esse versículo afirma de forma concisa o que estava claro em muitas passagens do Antigo Testamento. Os escritos do Antigo Testamento eram considerados a palavra de Deus em forma escrita. Ou seja, toda a Bíblia é palavra de Deus em forma escrita. Né? A gente não pode cair num erro que a gente chama de antinomismo. O que é o antinomismo? Achar que o Antigo Testamento todo se tornou obsoleto. Não. Tem palavras dos profetas que ainda não se cumpriram. Tem palavras do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram. Capítulo 4 de Malaquias, que vai falar sobre o sol da justiça, não se cumpriu ainda. Né? É o resgate da nação de Israel quando Jesus retornar. Então, notem que não dá para a gente simplesmente olhar para o Antigo Testamento, ignora aí. Claro que não dá para abraçar todo ele, porque tem questões específicas para o povo de Israel e que nem os israelitas utilizam mais. Então, por exemplo, o livro de Levítico está falando sobre o culto do tabernáculo, o culto no deserto. Não existe mais tabernáculo, não existe mais deserto. Então, notem que algumas questões caíram em obsolescência, ou seja, em desuso, não estão mais sendo utilizadas. Mas isso não significa que a lei moral, por exemplo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não roubarás, caiu em desuso. Não, isso é lei moral de Deus.
Isso continua prevalecendo, sempre prevalecendo. É princípio, tá bom? Isso é importante a gente compreender. Na página de número 46, alguma questão até aí? Tá tranquilo? Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Pode falar, Felipe. Não, é só essa relação com os apócrifos. Pô, a gente sabe que foi um critério lá do cânon da Igreja Católica, né? Mas, tipo, não sei exatamente o que eles usaram de regra para excluir ou para incluir alguma coisa, né? Aham. Diz dos textos bíblicos, dos livros. Isso, dos livros, exatamente. O que acontece? O cânon do Antigo Testamento, ele foi muito mais, embora ele tenha levado 1000 anos de formação, tá? Acredita-se que o primeiro livro tenha sido escrito por volta de 1500, 1450 antes de Cristo, ou seja, nós temos aí 1500 anos antes de Cristo, e o último foi Malaquias, 440, 420 antes de Cristo, ou seja, um milênio, 1000 anos entre o primeiro livro e o último livro. Já o Novo Testamento foi escrito em 70 anos. Olha só. Só que tem uma grande diferença. Em Esdras, já havia uma coletânea de quase todos os livros do Antigo Testamento. Então, a comunidade judaica, os cristãos da época, eles aceitavam o Antigo Testamento com muita facilidade. A Torá, né, indiscutível, os escritos, né, que eram os históricos, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Ruth, Esther, tudo era bem aceito. E os profetas, que também era discutível, né, porque estavam falando o nome do Senhor. Já o Novo Testamento, embora foi escrito em 70 anos, é um período de muita produção. Então tem muito texto apócrifo, muito texto pseudepigráfico. Qual é a diferença? O apócrifo era um texto que tinha validade histórica. Vou pegar um exemplo, 1º e 2º Macabeus, aconteceu, só que a comunidade judaica e nem os cristãos da época aceitavam como, não citam esses textos, né? Não há citação, não há um entendimento de que realmente foi um texto inspirado por Deus, mas foi histórico. Já os pseudepigráficos eram textos que não foram aceitos por nenhuma comunidade, né? E aí mais para os textos do Novo Testamento, como Evangelho de Filipe, Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, e aí vai surgindo um caminhão de livros, são mais de 100 livros no Novo Testamento que não foram aceitos. Então, esse cânon do Novo Testamento, ele vai ser fechado 327 anos depois, não, 380 anos depois de Cristo, com a lista de Atanásio. Desculpa, 376 depois de Cristo, com a lista de Atanásio. 390, alguma coisa, existe 2 concílios, o concílio de Hipona, que daí valida, é o primeiro concílio da igreja que valida essa lista de Atanásio. Porque até então, uns ignoravam os livros, outros ignoravam os outros livros, e aí apareceram várias listas até a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Fala, Guilherme. Estão me ouvindo? Pastor, já que o Felipe levantou a lebre aí dos apócrifos, os apócrifos, eles reúnem livros que são aceitos pela comunidade católica, né? Exato. Também. Uma questão que me intriga bastante é o livro de Enoque. O livro de Enoque, eu não sei se ele é aceito por alguma comunidade. Tá. O livro de Enoque, ele não aparece na Bíblia Católica, tá? A Bíblia Católica tem... O cânon do Antigo Testamento, da Bíblia Católica, ele é único, porque o nosso é igual ao da Bíblia Hebraica. Nosso cânon do Antigo Testamento, ou seja, os livros do Antigo Testamento da Bíblia Protestante é igual ao da Bíblia Hebraica. Qual a diferença? A Bíblia Hebraica não divide Samuel, não divide Reis, não divide Crônicas. Isso foi uma divisão na Septuaginta, naquela tradução que se dá ali nos 400 anos de silêncio,
tradução do grego do hebraico para o grego. Como o livro era muito extenso, a Septuaginta dividia os livros. Mas se tu pegar 1º e 2º Samuel, na Bíblia hebraica aparece como Samuel. Como Tá? Samuel. A Septuaginta traduziu os livros apócrifos também. Só que onde é que tem essa ruptura dos apócrifos? A Vulgata Latina, Jerônimo, que traduz essa versão ali por volta de 380, alguma coisa assim, depois de Cristo, que foi a primeira tradução para o latim, e ele não queria traduzir os livros apócrifos. Mas aí eles avançam na história da igreja e são excluídos por Martinho Lutero, na tradução da Bíblia para o alemão. E aí a Igreja Católica, na tentativa de fazer uma ação contra a reforma, que o nome é justamente esse, contra a reforma, ela estabeleceu um cânon secundário. Ela chamou de deuterocanônico. E aí os livros apócrifos voltaram com toda a veemência. O livro de Enoque, ele é um livro, não é o Enoque que andou com Deus, né? Sim. E ele é chamado de pseudepígrafo justamente porque ele usou o nome de Enoque. Mas ele é um livro que é citado por Judas. Isso que me intriga. Tem um outro livro que é citado por Judas que se chama Ascensão de Moisés. Tá? Se tu olhar Josué, 1 Samuel, eles citam também um livro chamado O Livro dos Justos. Tá? Ou seja, não está na Bíblia. Mas provavelmente, vamos pegar um exemplo. Escritos da época. Escritos da época. Por exemplo, se hoje tu fosse fazer um texto, digamos que fosse inspirado, mas tu ia usar, sei lá, um poeta brasileiro, né? Ou um poeta português, citar uma afirmação, uma expressão, um provérbio que esse poeta cita. Não significa que, por estar no texto bíblico, valida tudo o que Enoque disse. Pode ser, então, até um folclore, digamos assim. Exato. Folclore da época. Exato, costume, folclore, tradição, né? Pode ser que seja desse jeito aí. Mas voltando só para fechar, é interessante isso da questão do cânon que o Felipe levantou. Não foi a igreja que definiu, a igreja reconheceu o cânon. Ela olhava para o texto e dizia, né, principalmente do Novo Testamento, olha, era aceito por toda a comunidade cristã da época ou era rejeitado por alguma comunidade? O texto era escrito por um apóstolo ou por um homem apostólico? Ou seja, apareceu um cara lá do nada e escreveu um texto e aquele texto foi aceito por alguém. Não, pera um pouquinho. Ele andou com Jesus? Ele andou com alguém que andou com Jesus? Né? Esse era um dos crivos, né? O texto não entrava em contradição com outra passagem, era outro crivo, né, com a ideia justamente de fazer algo que fosse, que convergesse para a palavra de Deus, para a palavra que os apóstolos, né, o fundamento dos apóstolos. Tá? Então isso é bem interessante, certo? Mais alguma coisa? Nós vamos para a página de número 46. Pastor, eu lembrei Fala. De ontem, até nós estávamos falando sobre isso, a questão da passagem de Samuel, né? Uhum. Que foi ontem da Bíblia, do projeto da Bíblia no ano, sim. Né? Da questão que Saul consulta a necromante, né? Exato. E entende-se que ele fala com o espírito de Samuel, né? E isso é uma grande confusão, né? Que acaba sendo um ponto de argumento para o espiritismo e para tantos outros, e às vezes nós, né, por falta de conhecimento, a gente esbarra, né, em querer explicar e complica mais, e enfim, né? Porque a justificativa, mas está na Bíblia. Tá, mas como assim, né? É uma narrativa, né? É a mesma coisa, acho que até na parte que eu quero chegar hoje, fala justamente sobre aquela questão do sol parar, né? Naquela situação de Josué, na batalha, o sol parou. Porque quando a gente lê, a gente diz, não, sol parou significa que o sol gira em torno da Terra. É claro que a gente tem que olhar com a lente do Oriente Antigo e dizer o seguinte, cara, que noção de astronomia que os caras tinham naquela época? Zero. Né? Claro, se guiavam pelas estrelas, pelos astros, mas entender
sobre gravidade, sobre rotação da Terra, sobre que é a Terra que gira em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra. Até o autor que está escrevendo, para um pouquinho, se tu andar com o teu carro ou se tu parar, se tu ficar parado, tu vai ver, é o Sol que está andando. Ele se põe de um lado, ele nasce de um outro, se põe do outro. Na nossa percepção, é o Sol que gira. E era na percepção do autor, na percepção de Josué. O que importa não é se é o Sol que gira ou a Terra que gira. O importante é saber que Deus agiu de tal forma que o sistema solar parou por causa de uma oração de um homem de Deus, né? Então, quando a gente faz essa análise do texto bíblico, não podemos esquecer que o texto mais antigo foi escrito há 3.500 anos atrás. Então, tem aspectos que a humanidade foi descobrindo depois, né? E isso envolve também os escritos sagrados, né? Então, essa questão da consulta de Saul, embora o texto, quando tu lê, diz assim, poxa, é Samuel mesmo, né? Só que era um espírito de engano, né? Era uma necromante, ou seja, olhando para as escrituras, a gente tem o entendimento que o homem não fica, a alma do homem não fica vagando, então não poderia ser Samuel. E outro ponto importante, né? Ninguém sabia que Davi tinha sido ungido rei, senão Davi, a família dele e o próprio Samuel. E aí, e claro, se tu olhar, espíritos enganadores sabiam? Claro que sabiam. Demônio existe desde que o mundo é mundo. Então, aquela ideia de revelar para Saul que Davi seria rei, né, que Saul tinha ungido rei, foi uma espécie até de fomentar o ódio, né, em Saul, e também a vingança e a sede por justiça, com as suas próprias mãos, e aquilo que ele já empregava na perseguição a Davi. Então, é um texto realmente bem complicado, mas a gente analisando assim, a gente percebe que é uma narrativa, não é Deus falando, óbvio, mas é a palavra de Deus, num contexto justamente para mostrar essa transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia. Tá? Beleza. Página de número 46. É interessante que eu até marquei aqui, ó. Logo no primeiro parágrafo, não no início, mas mais para o meio, diz assim, ó, citando Pedro, tá? Os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá? Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tem um texto de Paulo em 1 Coríntios, que ele vai falar que não são palavras inspiradas, não são palavras humanas. 1 Coríntios capítulo 2, mas palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Então, o processo de revelação e inspiração é palavras inspiradas pelo Espírito Santo. O que Pedro está querendo dizer aqui, diz o texto, não é a intenção de Pedro negar completamente o papel da vontade humana ou da personalidade na redação das Escrituras. Ele diz que os homens falaram, mas quer dizer que a fonte por trás de toda a profecia nunca foi a decisão do homem sobre o que queria escrever, mas sim a ação do Espírito Santo na vida do profeta, efetuada de um modo que não é declarado aqui, nem mesmo em qualquer parte das Escrituras. Ou seja, está querendo dizer que, embora a personalidade do profeta ou do escritor não tenha sido anulada, o que foi dito pelo autor não foi decisão dele, foi decisão do Espírito Santo. Tá? E aí... Oi. 1 Coríntios 2, 13, o versículo, né? O que diz lá? O que o senhor falou do... sim. Também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Exatamente. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Palavras ensinadas pelo Espírito. Tá? Então, isso até caracteriza a própria profecia, né? Palavras inspiradas, palavras ensinadas pelo Espírito. Não é palavra humana, tá?
E aí, no último parágrafo aqui, da página 46, ele vai dizer: entretanto, se Paulo referiu somente aos escritos do Antigo Testamento, quando falou de toda a Escritura, voltando lá para o que ele estava falando de grafê e teopnestos, tá? É isso que ele vai fazer agora nesse parágrafo. Entretanto, se Paulo referiu somente aos escritos do Antigo Testamento, quando falou grafê, né, ou escritura, como inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3,16, como esse versículo pode se aplicar também ao Novo Testamento? Será que ele tem algo a dizer sobre o caráter dos escritos do Novo Testamento? Para responder essa pergunta, temos que perceber que a palavra grega grafê, escritura, era um termo técnico para os escritores do Novo Testamento, né? E tinha um significado muito específico. Mesmo sendo utilizada 51 vezes no Novo Testamento, em todos esses exemplos, ela se refere aos escritos do Antigo Testamento e nunca a quaisquer outras palavras ou escritos fora do cânon das Escrituras. Por isso, tudo que se enquadrasse na categoria Escritura tinha o caráter de ser inspirado por Deus, ou seja, suas palavras vêm do próprio Deus. Então, olha que interessante essa questão do inspirado, né? Ela é a própria palavra de Deus, vinda do próprio Deus, né? Então, é uma palavra que vem de Deus, né? Então, quando Paulo estava usando escritura, né, toda escritura é divinamente inspirada, ele estava dizendo que eram palavras vindas do próprio Deus, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Página de número... importante. Lá no final da página de número 46, ele vai citar... final da página número 46. Ele cita lá 2 Pedro 3, 15 e 16, que é aquele famosíssimo texto que ele diz, olha, o nosso amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Notem que ele até grifa ali com as demais escrituras, está em itálico, né? Para a própria destruição deles. O que ele está dizendo? Que Pedro não demonstra apenas estar ciente da existência das cartas de Paulo, mas também está disposto a classificar todas as suas cartas junto às demais escrituras. Então, Pedro está dizendo que tudo que Paulo escreveu está no mesmo nível do Antigo Testamento. É escritura também. Mesmo ele sendo apóstolo dos gentios, mesmo ele sendo um apóstolo tardio, tudo que Paulo escreveu estava, né, era aceito pela comunidade cristã no mesmo nível que a Torá, que os profetas, que os escritos eram aceitos, tá? Então ele vai dizer, olha, todas as epístolas de Paulo eram consideradas como palavras escritas de Deus no mesmo sentido do Antigo Testamento. E aí ele vai citar 1 Timóteo 5,18, onde ele fala, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário, citando Deuteronômio 24, 5, né? E também citando Lucas 10, 7. Então ele diz, olha, aqui Paulo, no final do primeiro parágrafo, aqui Paulo cita as palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de Lucas e as chama de Escrituras. Então Paulo estava citando Lucas e Deuteronômio, dizendo que elas eram Escrituras. Então os próprios apóstolos iam validando os textos uns dos outros, né, daquilo que era Escritura, daquilo que eles estavam entendendo que era Escritura, tá? Aí no segundo parágrafo vai dizer, estas duas passagens, em conjunto, indicam que durante o tempo da escrita dos documentos do Novo Testamento, havia uma noção de que estavam sendo feitos acréscimos e essa categoria especial de escritos denominada escrituras. Escritos que tinham o caráter de palavras oriundas do próprio Deus. Ou seja, está
está claro que os próprios apóstolos entendiam que o que eles estavam escrevendo eram textos vindos da parte de Deus. Tá? Quando Pedro diz que os escritos de Paulo se equivalem às escrituras, quando Paulo cita Evangelho de Lucas, ele está dizendo, olha, esses são os escritos, são palavras de Deus. Então, talvez eles não tinham a ideia de Antigo e Novo Testamento, mas sabiam que estava sendo um acréscimo em relação àquilo que Deus já tinha revelado anteriormente à comunidade hebraica e depois judaica, né? Tá? E aí, no parágrafo seguinte, ele vai citar um texto de 1 Coríntios 14, 37, onde Paulo diz: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então, volta aquilo que Paulo estava dizendo, ou seja, pode ser uma palavra minha, não dada pelo Senhor. Lembra? Digo eu, não o Senhor. É melhor que fique solteiro. Ou seja, Paulo está dizendo que não era uma ordenança que ele tinha recebido do Senhor, mas ele estava aconselhando como um homem de Deus, e a partir daquele momento, aquela palavra era autoritativa. Ela tinha, ela estava chancelada como palavra de Deus. Tá? É claro que hoje nós não podemos fazer isso, né? Palavras que nós falamos de nós mesmos, olha, vou chancelar a minha palavra dizendo que é palavra de Deus. Não existe isso. Né? A minha palavra, a palavra de vocês, pregada, precisa estar em consonância com a palavra de Deus. Tá? Então ele termina ali dizendo, nessa passagem, Paulo institui uma série de regras para o culto na igreja de Corinto e atribui a elas a posição de mandamento do Senhor. Olha só. Por quê? Porque era a palavra de Deus, né? Porque estava sendo estabelecida ali a palavra de Deus. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa nessa página de número 46 e 47 aí? Fique à vontade. Não. Tá. Isso é tudo o que a Bíblia afirma sobre si mesma, tá? Na página de número 48, ele vai dizer nenhuma palavra que Jesus tenha falado sobre um assunto... Opa, deixa eu só pegar aqui, ó, voltando para lá. Voltando na página de número 47. Último parágrafo. Alguém pode pensar que Paulo sentia que seus próprios mandamentos eram inferiores aos de Jesus e, portanto, não precisavam ser obedecidos com tanto cuidado. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,12, ele diferencia suas próprias palavras das palavras de Jesus. Aos outros eu mesmo digo isto, e não ao Senhor. Isso, no entanto, significa simplesmente que ele não tinha conhecimento de nenhuma palavra que Jesus tenha falado sobre esse assunto enquanto caminhava da terra. Ou seja, quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo, não sei se Jesus falou, não está registrado, mas estou dizendo, né, com a autoridade que eu recebo, e isso é mandamento do Senhor. Tá? Até porque a primeira plantação de igreja é feita pelos próprios apóstolos. Então, e o fundamento dos apóstolos estavam sendo estabelecidos a partir daqui, né? Na página de número 48, no segundo parágrafo ali, diz: encontram-se indicações de uma visão parecida sobre os escritos do Novo Testamento em João 14 e João 16, em que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria os discípulos lembrarem de tudo que ele lhes tinha dito e os guiaria em toda a verdade. Ou seja, quando Jesus falou, né, os apóstolos, em todas as suas cartas, validavam os ensinos de Jesus. Coisas que Jesus não tinha falado, eles também eram inspirados pelo próprio Espírito, e o próprio Jesus testificou isso, dizendo que o Espírito Santo faria que os discípulos lembrassem de tudo. Tá? Então é bem provável que
muitas coisas Jesus ensinou aos seus 12 apóstolos que não foram registrados. O próprio João vai dizer isso, né? Que, olha, se tudo que Jesus fez fosse registrado, né? É uma figura de linguagem, mas para hoje é uma figura de linguagem, mas na época tinha muito sentido. Olha, se tudo que Jesus fez, operou, falou, fosse registrado, faltaria livros aqui no mundo para a gente registrar. Então tem muita coisa que não foi registrada pelos evangelistas a respeito de Jesus, tá? Assim a gente fecha o primeiro ponto, que é a letra A. Ou melhor, a letra A, o tópico 1. Isso é o que a Bíblia afirma sobre si mesma. O tópico 2 diz: quando lemos a Bíblia, somos convencidos de que as suas afirmações procedem de Deus. Tá? Na página 48. E aí me chama a atenção a primeira frase. Uma coisa é afirmar que a Bíblia diz ser a palavra de Deus. Outra coisa é sermos convencidos de que essas afirmações são verdadeiras. Tá? E aí, no segundo parágrafo, ele vai dizer, portanto, para aqueles nos quais o Espírito Santo opera, há um reconhecimento de que as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Então, se uma pessoa se aproxima do texto bíblico sem a ação do Espírito Santo, é mais um texto. Né? Eu gosto de citar muito aí, tá, pelos vídeos do YouTube, aquele filósofo brasileiro, né, Leandro Carnal, ele conhece a Bíblia melhor do que muita gente, mas ele é ateu. Então, ou seja, se aproxima do texto bíblico com um viés não espiritual, mas como um livro qualquer. E para ele, talvez, né, algumas coisas ele deve achar o máximo, outras ele deve achar horripilante e não aceitar como palavra de Deus. E o texto está dizendo que aqueles nos quais o Espírito Santo opera, esses são convencidos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Que o que tem na Bíblia são palavras de Deus. E aí é interessante aqui que ele cita, ainda nesse penúltimo parágrafo, lá no final da página 48, citando João 10, 27. Quem é ovelha de Cristo, ouve as palavras do seu grande pastor ao ler as palavras das Escrituras, e é convencido de que essas palavras são, de fato, as palavras do seu Senhor. Quando é que vocês reconheceram que a Bíblia era a palavra de Deus? Se aproximando dela, né? Sendo trabalhados pelo Espírito Santo. Talvez antes de conhecer Jesus, tinha aquela ideia de Bíblia, livro sagrado, né? Ou até as pessoas que estavam na igreja, a gente, né, quem aí mais antigo, da década de 90, vai lembrar que se ouvia muito folclore no meio da igreja de que quem lia o Apocalipse ficava louco, ou quem lia a Bíblia toda ficava louco, né? Coisas que estavam ali no folclore. Ou seja, a relação do povo com o livro era uma relação um pouco estranha. Mas à medida em que a gente vai tendo intimidade com o Senhor e com a sua palavra, a gente vai vendo que realmente o texto é autoritativo. Né? É o que esse capítulo está querendo nos ensinar. A autoridade e a inerrância. Tá? Então, quando nós lemos a Bíblia, somos convencidos de que ela é a palavra de Deus. Tá? Alguma coisa? Alguma opinião? Pode falar, Felipe. Não, só um comentário, assim, principalmente os mais antigos, assim, a respeito da homilia da Igreja Católica, né? Ela tem uma profundidade muito rasa, né? Geralmente nem está atrelada a um texto, né? Exato. É um contexto só cultura, e não tem nada né? de texto. Cultura, é dogma, né? É uma homilia muito, muito, assim, realmente, bem... É um ritual, praticamente. Ritual. Mas uma coisa interessante, tanto na homilia da Igreja Católica quanto a luterana, é a questão do altar. Né? Realmente, na Igreja Católica e na Igreja Luterana, existem altar. A gente costuma chamar nossa plataforma de altar, né? Os cultos protestantes. Igrejas evangélicas, é o altar. Não é um altar. Altar, ninguém fica de costa para um altar. As pessoas ficam de frente para um altar.
É o que o padre faz, é o que o pastor luterano faz, né? Eles viram de costas para a igreja e ficam de frente, né, prostrados diante de um altar, né? Mas embora tenha isso, são liturgias ricas em costume, né? Pouco embasamento bíblico, rasa, uma liturgia rasa, biblicamente falando, mas cheia, né, de rituais e dogmas que foram sendo institucionalizados ao longo da história da igreja, né? Então isso é bem interessante. E aí, realmente, por isso que as igrejas reformadas, elas possuem um documento chamado, poxa, fugiu o nome, princípio regulador de culto, tá? Ou seja, qual a ideia do princípio regulador de culto? A gente só coloca no culto aquilo que a Escritura determina que está no culto, né? Determinado item não está no culto, não, a gente não coloca. Tá? Então, claro, daí é um critério também, bem rígido em relação ao que se estabelece no culto, o que não se estabelece dentro de um culto, tá? Ok? Mais alguma coisa? Página de número 49, tem ali um parágrafo que está dizendo assim, deixa eu pegar lá no final da página de número 48, diz assim: é importante lembrar que essa convicção de que as palavras das Escrituras são palavras de Deus não vem de algo exterior às palavras da Bíblia, nem como um acréscimo a elas. Não é como se o Espírito Santo um dia cochichasse no seu ouvido: está vendo aquela Bíblia em cima da mesa? Quero que você saiba que as palavras dela procedem de Deus. Pelo contrário, quando as pessoas leem as Escrituras, elas ouvem a voz do seu Criador, lhes falando por meio de suas palavras, e percebem que o livro que estão lendo é diferente de todos os outros e que se trata realmente de um livro que contém as palavras do próprio Deus falando ao seu coração. Então, por isso da importância de um cristão ler a Bíblia, né? Porque ler a Bíblia é o próprio Deus falando com ele, né? Deus fala comigo, Deus manda o profeta. Não, tá ali, né? Deus falando nas Escrituras a todo tempo, a todo momento, e é isso que a igreja precisa entender, o povo de Deus precisa entender, né? E durante muito tempo, talvez até a gente diz, olha, na história a Igreja Católica fez com que o povo não lesse a Bíblia. De fato, né? Muitos eram analfabetos, né? Era muito caro produzir Bíblia, o que vai mudar com Lutero, né? Uma dos grandes avanços da Reforma Protestante é a imprensa, essa prensa de Gutenberg, que vai permitir, então, a publicação em massa. Então, até Gutenberg era na mão. Para ter uma cópia do texto bíblico, tinha que ter alguém copiando a Bíblia na mão. Então, era caríssimo, né? Era um material realmente exclusivo. Mas, claro, a gente vê que, com o tempo, voltam os mesmos problemas. Ou seja, qual o problema hoje? O povo não lê a Bíblia, né? Se não lê a Bíblia, não está ouvindo Deus. E se não está ouvindo Deus, está ouvindo quem? E aí pode dar margem a várias, né, vários problemas, e principalmente naquilo que a gente chama de heresia, tá? E aí, no segundo parágrafo, ele até vai falar sobre o movimento teológico do século XX, tá? Início do século XX, chamado neo-ortodoxia, tá? Que, embora Karl Barth tenha sido um grande teólogo, tá? Ele era um dos defensores de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu tenho um comentário bíblico dele de Romanos que é esplêndido, mas ele é aquele negócio, tem que espremer o suco e tirar as sementes, porque quando ele olha para o texto bíblico dizendo que as Escrituras, ele diz bem assim, ó lá na frase final desse parágrafo: ele disse que as palavras das Escrituras passam a ser palavras de Deus para nós quando temos contato com elas.
Essa foi a razão principal pela qual os evangélicos não tiveram como apoiar totalmente a neo-ortodoxia de Barth, embora a neo-ortodoxia fosse uma reação à teologia liberal. Tá? A teologia liberal fez muito estrago e tem feito estrago. A gente tem nomes proeminentes da teologia brasileira hoje, né? Ricardo Gondim, Ed René Kivitz, esses caras são teólogos liberais, né? Ou seja, defendem o universalismo, né? Muitos dizem, o que é universalismo? Não, olha, espera um pouquinho, Deus não vai aniquilar, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, né? Tem um aniquilacionismo, vai ser aniquilado, vai sumir, morreu, acabou, sumiu, não existe mais nada. Tem que atualizar a Bíblia, né? Um pouquinho, são coisas que realmente, dentro daquilo que a gente falou semana passada, né, uma teologia conjuntural, tentando encaixar minorias de forma a ter base bíblica e todo mundo se sentir aceito. Tá? Então a teologia liberal tem esse viés e tem encontrado aí muitos adeptos nos dias de hoje, muitos. Bom, terceiro ponto as outras provas são úteis, mas não convencem de forma definitiva. E aí é interessante que ele até cita a Confissão de Westminster aqui. No primeiro parágrafo ele vai dizer: é muito útil aprender sobre a precisão histórica da Bíblia, sobre a coerência interna, que ela contém profecias que foram cumpridas centenas de anos depois. Tá? Está dizendo que é interessante aprender isso. É igualmente importante saber que a Bíblia influenciou o curso da história humana, tá? Mais do que qualquer outro livro, e continua a transformar a vida de milhões de pessoas por toda a sua história. Por meio das Escrituras, as pessoas encontram salvação, enxergam na Bíblia uma beleza majestosa e uma profundidade no ensino que não se comparam a nenhum outro livro. Inclusive, ela afirma centenas de vezes ser a palavra de Deus. E aí ele vai dizer: todos esses argumentos são úteis para nós e removem obstáculos que, de outra forma, poderiam impedir que crescêssemos nas Escrituras. Mas todos os argumentos, juntos ou separados, não têm como trazer uma convicção definitiva. É a confissão de fé de Westminster, né, que ele coloca lá no parágrafo, na página 50, ele vai dizer, olha, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço das Sagradas Escrituras, a suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testificou em nossos corações. Então, o que a Confissão de Westminster está enfatizando é aquilo que a gente sabe. Ou seja, só é possível entender que é voz de Deus pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos capacita. Esse processo se chama iluminação. Tá? Então, dentro do processo de revelação de Deus, Deus revelou aos autores, né? Eles registraram, tá? Eles foram inspirados para registrar a revelação, e a nós, se chegarmos a esta palavra com o coração aberto, com a mente aberta, né, e desejosos realmente de fome de Deus, o Espírito Santo nos ilumina. O que é iluminar? É trazer clareza. Né? Trazer clareza sobre o texto bíblico. Nos convencer do que o texto realmente é palavra de Deus, veio de Deus. Tá? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Deixa eu ver a gente está de tempo. Pode falar, Erson. Algo que sempre me intriga quando a gente fala sobre essa certeza e essa veracidade sobre
sobre aquilo que a Bíblia nos traz, que realmente toda escritura, toda palavra, ela é palavra de Deus, não me deixa dúvida, porque o evangelho ele não é relativo, né? Exato. Mas o que é muito relativo, a gente vê a interpretação do mesmo, né? E onde que todos nessa mesma ciência, em interpretações diferentes, têm o mesmo entendimento que eles que estão corretos em suas interpretações. Então, isso é uma coisa muito difícil de se... não de receber, mas sim de respeitar, né? Porque tanto quanto alguém que tem uma interpretação diferente sobre a luz de um texto, a gente olhando com uma interpretação diferente, a gente já vai no olhar, né, dizendo, não, eu estou correto, ele está errado, e ele pensa do mesmo jeito. Uhum. Então, essa relatividade na interpretação é algo que realmente precisa muito do Espírito Santo de Deus para ter esse entendimento, né? Algo que sempre mexeu muito comigo, né? Eu falando aqui na minha simples indagação, pensando assim, mas será que eu estou certo mesmo? Né? O outro também diz que está certo, mas são duas visões bem diferentes, né? E Sim. nisso tudo o Espírito Santo parece que está nos dois lados, né? Então é uma coisa bem complicada essa questão em si. Tem um ponto importante que a gente chama de ortodoxia e ortodoxia e heterodoxia. Qual a diferença? Ortodoxia é aquela corrente doutrinária que representa justamente a visão correta. O que é a visão correta? Para os pontos fundamentais da fé. Tá? Então, dentro da ortodoxia bíblica, existem pontos que são inegociáveis. Agora, existe um outro porém, acho que daí é importante isso que tu toca, que são questões que são bem interpretativas. Milênio, arrebatamento, né? Toda a questão escatológica, a questão da soteriologia, né? Então tem coisas que são bem heterodoxas, né? É claro que, para a gente fundamentar a fé cristã, existe um básico, que é essa ortodoxia, que realmente valida se é ou não é uma igreja ou se é uma seita. Né? Nascimento virginal, morte, ressurreição, as duas naturezas de Cristo, natureza humana, natureza divina, a inspiração das Sagradas Escrituras, né? São a pecaminosidade do homem, a salvação por meio somente pela fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Isso são pontos fundamentais. É claro que existe algo que a gente chama de colocar no texto o que o texto não diz, que é bem o que tu está falando. Pode ser minha interpretação. Eu olho para o texto, tem um viés, né? Tu olha para o texto, tem outro viés. Aí a gente coloca no texto o que o texto não está dizendo. Às vezes parece difícil, mas a gente, na verdade, quem complica somos nós, né? Claro que tem textos que são difíceis de entender, até por questão de tradução, de contexto, mas na maioria das vezes é nós que tentamos colocar o que o texto não está dizendo. E aí a gente se atrapalha mesmo. Pode falar, Thiago. Nesse ponto a gente tem que olhar, acho que tanto para a história da igreja, né? Procurar as validações, né? Isso acho que nos ajuda muito, né? Isso a gente escuta hoje falar muito isso, o Alicerce, né? Ele fala, né? Que se não foi feito em 2000 anos de história, agora fulano de tal teve uma revelação especial, né? Não é a última bolachinha do pacote, né? E até lembrando da questão de Samuel que nós falamos antes, achar as concordâncias, né? Porque só um pouquinho feio. Tá bom, só um pouquinho. E, por exemplo, para o texto de Jesus, do rico e Lázaro, né? Exato. Para poder fazer a assimilação com o texto de Samuel, né? Enfim, a gente conseguir, né, fazer essas junções, né? Para que a gente possa dar as validações naquilo que cremos, enfim, né? Exatamente. Muito boa essa relação. Vai para aquele ponto que a gente diz que a escritura interpreta a própria escritura, né? Então, quando a gente faz essa relação com o texto, poxa, o que o texto está dizendo? O que a Bíblia vai dizer? Né?
Existe dentro da hermenêutica o chamado princípio da primeira menção. Olha para a Escritura e o que a Escritura fala da primeira vez sobre determinado assunto. Né? É mandamento, é normativo, é descritivo. Então, é importante a gente observar o que a Escritura diz sobre determinado assunto. E aí, né, e até o quarto ponto fala aqui, ó, as palavras das Escrituras comprovam a si mesmas. Ou seja, a Bíblia comprova a si mesma, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, tem coisas que nós vamos divergir. E aí tem que olhar se não é doutrina primária ou doutrina secundária. Né? Então, por exemplo, batismo. Batismo é doutrina secundária. Se batiza criança, não batiza criança, se é por aspersão, se é por imersão, né? Tem batismo por infusão, derrama-se uma quantidade maior de água. Os presbiterianos batizam por aspersão, né? Borrifam água na cabeça da pessoa. A maioria das igrejas é por imersão, mergulha a pessoa. Mas tem algum problema em relação aos batismos? Não tem. Né? A própria questão, a gente estabelece uma idade mínima de 12 anos, mas daqui a pouco uma criança com 10 tem uma capacidade maior que uma de 12. Né? Ou daqui a pouco um de 14 não tem a capacidade do que tem o de 12. Então são questões relativas e são doutrinas secundárias. Né? Se nós somos Pedro Batista ou Credo Batista, né? Não é isso que vai influenciar, até porque o batismo, quando Jesus fala em Marcos, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo não é uma premissa para a pessoa ser condenada. Não crer é uma premissa para ser condenado. É claro que o batismo, pensando na igreja, é a validação do corpo de Cristo, é o recebimento daquela pessoa no corpo de Cristo, é ela professar a sua fé para o mundo. Né? Confissão pública, né? Confissão pública. É a mesma coisa que a gente diz quando a pessoa ela não é casada. Né? Olha, mora junto. Ah, beleza. Por que tu não vai casar? Né? Tem alguma coisa que te impede? É a mesma coisa o batismo. O que te impede de ser batizado? Né? Se tu quer se relacionar com Cristo, quer ter um compromisso com Cristo. Então, é uma confissão pública. Então, as palavras aqui, nesse item 4, é bem interessante, porque eu grifei só a última frase, que diz assim, a autoridade final que demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus tem que ser a própria Bíblia. Então, é bom, esse exemplo de Saul é magnífico. Por que o texto bíblico diz? Né? E até a gente muitas vezes fala parábola de Rico e Lázaro, mas olha só, é a única parábola que Jesus cita um nome. Em nenhuma parábola ele cita um nome próprio. Então, será que era parábola mesmo? Então, é algo assim, é um ensino bem, bem profundo. Pode falar, Ercio. Até um dos pontos que a gente sempre aprendeu na Igreja Batista, quando eu ia, o pastor sempre enfatizava o que facilmente tu identifica uma seita eram as 4 funções da matemática, né? O mais, menos, dividido e vezes, né? Aquele que acrescenta algo, aquele que tira algo, aquele que divide algo, aquele que multiplica algo através da Bíblia, né? A Bíblia e mais uma literatura, a Bíblia né? A Bíblia por si só ela é suficiente. Exatamente. Né? Como Cristo, né? Exatamente. É como fazem, por exemplo, né, muitas seitas aí que acrescentam o ensino do fulano, o livro do ciclano, né, coloca no mesmo nível de autoridade. Poxa, aí perdeu, aí realmente é uma seita, né? Realmente não é uma. Então isso chama-se ortodoxia. Né? Então um dos pontos da ortodoxia, que é aquela base fundamental da fé, a Bíblia é a única fonte de regra e fé para a vida do cristão. Não tem outra. Se colocar outra, né, nós temos um problema aí, um grave problema aí, que realmente não é uma boa ortodoxia. Bom, e aí é interessante o que ele vai falar agora. Vamos ver se a gente consegue pelo menos terminar o ponto A aqui, tá? O item 5, objeção. Este é um argumento circular. Tá? O que é argumento circular? Alguém pode contestar
o item acima, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela demonstra pela própria Bíblia, alguém pode contestar, né, alegando dizer que as Escrituras provam a si mesmas, se a palavra de Deus se trata do uso de um argumento circular, ou seja, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela afirma ser assim, e acreditamos nas suas afirmações porque as Escrituras assim afirmam, e assim por diante. Ele admite, diz que realmente a gente, né, precisa do argumento circular, tá? Mas ele diz, não é só o cristão que defende a autoridade da Bíblia que se depara com o problema do argumento circular. Toda pessoa usa algum tipo de argumento circular, seja de forma explícita ou implícita, ao defender a autoridade final da sua fé, né? E aí na página de número 51, ele vai dizer, como então um cristão ou outra pessoa escolhe entre as várias reivindicações da autoridade absoluta, tá? No final das contas, a autenticidade da Bíblia credencia para ser bem mais convincente do que outros livros religiosos. Livro de Mórmon, o Alcorão, né? Ou do que quaisquer outras elaborações intelectuais da mente humana, como a razão, a lógica humana, a experiência dos sentidos, a metodologia científica, etc. Mais persuasivo ainda é o fato de que, na experiência real da vida, todos esses outros candidatos à autoridade absoluta demonstram serem coerentes ou possuem falhas que os desqualificam. Apenas a Bíblia demonstra estar totalmente de acordo com tudo o que sabemos sobre o mundo ao nosso redor, sobre nós mesmos e sobre Deus. Tá? Então, ele está dizendo que uma objeção a alguém olhar para a Bíblia e dizer que ela é a palavra de Deus é o argumento circular, ou seja, no sentido de que é a Bíblia que está afirmando que a Bíblia é verdadeira. Tá? No sentido de, olha, não tem alguém superior afirmando que a Bíblia é verdadeira. Tá? E ele até vai dizer isso em algum momento aqui, deixa eu ver, eu marquei isso. Eu acho que é agora aqui, ó. Ali no final da página 51. O problema é que, por causa do pecado, nossa percepção e nossa análise sobre Deus e a criação são imperfeitas. Então, o homem sempre vai questionar. O homem sempre vai duvidar. O homem sempre vai colocar à prova a veracidade, não só da palavra de Deus, mas do próprio Deus. Ele diz, portanto, dependemos da obra do Espírito Santo para superar os efeitos do pecado, de modo que possamos ter certeza de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e de que as afirmações que ela faz sobre si mesma são verdadeiras. Tá? Por outro lado, então, o argumento a favor da Bíblia como a palavra de Deus e nossa regra final não é um argumento circular comum. O processo de persuasão talvez seja comparado de forma mais adequada com uma espiral, no qual o conhecimento crescente sobre as Escrituras, o entendimento correto sobre Deus e a criação tendem a complementar um ao outro de forma harmoniosa, cada um com a tendência de confirmar a exatidão do outro. Ou seja, é o que Oséias vai dizer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quanto mais conhecemos, mais entramos nesta espiral, né, progressiva de se aproximar cada vez mais de Deus. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Fique à vontade. Temos 6 minutos ainda. Pode falar, Cristian. Tá fechado o microfone. Aí, eu queria destacar, que a gente leu até agora, que eu achei importante, Claro. A importância do Espírito Santo, né, em tudo isso, né, que a gente está estudando aqui, está lendo, como realmente a revelação, né, que às vezes nós procuramos revelações ali, mas na verdade, pelo que a gente vê, a revelação do Espírito Santo, ela está em nós entendermos a Escritura, né, dessa forma
espiritual, digamos. Então, como é importante isso, né? Ter essa... E até eu me lembro, assim, tempos atrás, né? Como a igreja, num geral, né? Eu digo num geral, não específica nossa ou outra, mas no geral do que a Aham. gente viveu, né? Até hoje. A gente vê que muitas vezes se perdeu isso, o espírito de falar, que eu cresci ouvindo, não, tu tem que ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai te ajudar e tal, ensinava para as pessoas que estavam começando, né? E hoje Exato. em dia já não tem mais esse, não vou dizer doutrina, mas esse costume, né, de estar levando as pessoas para esse caminho, né? É mais outras ondas, né? Profetizar a palavra, né? Então tu vê que é uma coisa como ela tá rasa, né? Como tá, então estão levando, às vezes o novo cristão tá vindo e ele está sendo levado, não, pega a Bíblia e profetiza, toma posse, diferente do que era tempos atrás, né? Não, pega a palavra, o Espírito Santo lê, ele vai te auxiliar. Então a gente vê o nível dos cristãos, né, que estão sendo formados. Exatamente. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? A igreja tem que fluir no Espírito. Essa possibilidade de nós vivermos a palavra, ela se dá justamente, né, pelo próprio Espírito Santo. Então, é impossível conhecer e se relacionar com Deus se não for esse convencimento que o Espírito Santo faz, do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, é ele quem me ilumina quando eu leio o texto bíblico. Né? Então, isso precisa ser ensinado e repassado, sim, porque senão aí serão só palavras vazias, né? Fala, acontece, profetiza, toma posse, e aí não tem nada que possa argumentar. Vamos encerrar essa parte com o item 6 ali, tá? A gente consegue pelo menos finalizar o tópico A. Diz assim, ó, isso não quer dizer que Deus somente ditou as palavras da Bíblia. O fato, primeiro, a essa altura é necessário dar uma palavra de alerta. O fato de que todas as palavras das Escrituras procedem de Deus não devem nos levar a pensar que Deus ditou para os escritores humanos todas as suas palavras, tá? Tem o que ele chama aqui de resultado do processo da elaboração. Ou seja, há uma indicação de uma variedade bem ampla do processo de Deus. Para uns ele ditou, né? Até tem ali no próprio... Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu tenho anotado em algum lugar, só um minuto. Tem duas palavras ali para aquele texto de Hebreus que ele coloca lá quase no último parágrafo. Se chama polutropos e polumeros. O texto diz assim, ó, há muito tempo Deus falou, muitas vezes, polumeros, muitas vezes, tá? E de várias maneiras, polutropos. Ou seja, no sentido de que Deus usou muitos métodos para falar. Ele deu a palavra, vamos pegar o exemplo, eu até cito o exemplo, tá? De João. Olha, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Ou seja, ele ditou ali. Mas nem sempre foi ditado. Em alguns lugares veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então, o leque de processos que Deus utilizou para revelar a palavra aos autores foi muito variado. Então, em cada momento, ele usou algum. O próprio Evangelho de Lucas vai mostrar que Lucas não só recebeu, mas ele fez uma pesquisa. Há quem diga que para que Lucas andava com Paulo, né? Ou seja, é bem provável que Lucas deva ter pego o final da vida de Jesus ou nem deva ter visto Jesus vivo. Mas Lucas, para escrever a genealogia de Jesus, é bem provável que tenha consultado, sabe quem? Maria. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 1, verso de número 1, para ver como Deus usou diversos meios para que a revelação chegasse aos homens. Diz assim, ó, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram,
conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, ou seja, ele investigou, de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Ou seja, em determinado momento Deus ditou, em determinado momento Deus se revelou, em determinado momento Deus falou, em determinado momento foi visão, em determinado momento foi sonho, em determinado momento foi uma teofania, Deus apareceu, em determinado momento foi uma pesquisa. Então Deus fala de diversas formas, tá? Então o que ele está falando aqui é justamente isso. E ali na página 53... É interessante que eu grifei assim, no segundo parágrafo ali, ó, no meio do segundo parágrafo. Em alguns casos, a Bíblia fala de sonhos, visões, ou de ouvir a voz do Senhor. Em outros, fala de homens que estavam com Jesus e observavam sua vida e escutaram seus ensinos. Homens cuja lembrança dessas palavras e obras foi completamente aperfeiçoada em sua exatidão pela obra do Espírito Santo, que os fez lembrar destas coisas. Então, é o texto de Hebreus, ou seja, Deus falou por intermédio de muitos e de várias maneiras, né? De várias formas, de várias maneiras. Então, isso não quer dizer que Deus somente ditou as palavras, né? E aí, finalizando a leitura, ele vai falar mais para o final ali. Deixa eu ver aqui. Nos exemplos, o último parágrafo, nos exemplos em que a personalidade humana e o estilo literário do autor tinham um papel importante, como parece ser o caso da maior parte das escrituras, tudo o que podemos dizer é que a supervisão e a direção providencial de Deus na vida de cada autor aconteceram de tal forma que suas personalidades e habilidades eram exatamente as que Deus queria usar para a tarefa de redação das Escrituras. Sua formação e educação, como o treinamento rabínico de Paulo, ou o treinamento de Moisés na casa de Faraó, ou o trabalho de Davi como pastor. As habilidades para avaliar os acontecimentos do mundo ao seu redor, seu acesso e dados históricos, seu critério com relação à exatidão de informações e suas situações individuais, ao escreverem, era tudo exatamente como Deus queria que fosse, de modo que, quando colocaram as palavras no papel, todas elas eram de sua própria autoria, mas também eram todas as palavras que Deus queria que eles escrevessem, palavras que Deus poderia também chamar de suas. Ou seja, o processo da revelação passa também pela escolha de quem escreveu e de quem recebeu a revelação. Então, Deus escolheu pessoas corretas, né, que reuniam as qualificações justamente para aquela revelação que ele queria apresentar ao seu povo. Ok? Passa rápido, né? Alguma observação? Não? Não, só na passagem de Pedro ali, né? Quando Jesus fala que não, que quem revelou para ele foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Espírito também, né? Já é um indicativo ali do que a gente estava falando. Né? Não foi carne nem sangue que te revelou, né? É fundamental esse texto também, nessa revelação. Beleza, vamos ver se na próxima semana a gente conclui esse capítulo. Ele vai da página aí daí 54 até a 67. A gente conclui aí o capítulo 2 nessa questão da autoridade e inerrância. A gente vai entrar depois na veracidade da Escritura e na inerrância da Bíblia. Muito legal esse tema, até pelo momento que a gente vive da igreja, que há esse questionamento aí muito forte sobre inerrância e há aos extremos quando se fala de inerrância. Certo, gente?
Ok? Vamos orar. Pedir para o pastor Tiago aí agradecer ao Senhor por esse momento. A gente encerra o nosso encontro de hoje. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por Pai, por esse privilégio de estarmos, Senhor, estudando, Senhor, a Tua Amém. palavra, reunidos aqui, Senhor, neste propósito, Senhor, de conhecimento, de iluminação, Senhor, da Tua palavra sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos crescer, evoluir, Senhor, e melhor servir, Senhor, a Tua igreja. Nós queremos também aproveitar, Senhor, e orar, Senhor, por tudo que está acontecendo, Senhor, na nossa cidade, aqui ao redor, colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, nossas famílias, as crianças, Pai, e todos aqueles, Senhor, que estão, Senhor, talvez debaixo, Senhor, de algum risco, Senhor, em virtude, Senhor, do caos na segurança, oramos para que o Teu mover, a Tua mão poderosa, Amém, Jesus. o Teu agir, Senhor, venha sobre este lugar, sobre as escolas, sobre as crianças, sobre as famílias, protegendo, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, e que esta situação se resolva, Senhor, o mais rápido possível, e possamos ver, Senhor, o livramento do Senhor sobre todos nós. Em nome de Jesus oramos e abençoamos cada um, Senhor, que aqui está. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos.